Maria de Nazaré e sou conhecida por Maria dos Tamancos. E com muita honra, olha, às vezes dizem-se, ai, Maria dos Tamancos. Sim, Maria dos Tamancos, e com muita honra. Portanto, nasceram-me quase os dentes nos tamancos. Olha, a força de vontade, adaptei-me. Nós já tínhamos gastado todo o material que havia, assim, no final da doença do meu pai, tínhamos gastado todo o material que havia, não havia dinheiro para comprar material. E eu comecei a fazer tamancos de pano. Tenho aqui uma réplica do primeiro par de tamancos que fizemos em pano. Sei a quem o vendi, sei por quanto o vendi, e daqui se começou. Portanto, isto está-me adentro. Com esta madeira chamava-se o balalaica. Isto era o polveiro de homem, que é isto. Isto era a chanquinha dos meninos. E para a escola, meninos e meninas. Isto era o tamanho de polveiro de mulher. E tem aqui uma particularidade. Portanto, antigamente as estradas não eram assim deste piso, eram aquelas pedras no ar. E as pessoas, pimba, por menos nada, numa pedra, e depois acabavam por cortar o tamanco. Então havia esta proteção. Chamava-se-lhe a biqueira, que é esta peça. Era aplicada por causa de não partir a biqueira do tamanco. Depois, para eles durarem ainda mais, era aplicado um pedaço de pneu para proteger. E estava aqui uma senhora, precisamos de tantos para amanhã. E eu assim, meu Deus, olha, entrei à oficina sem saber o que ia fazer. Havia no chão muitos retalhos dos cortes, muitas coisas. E eu assim, deixa estar. Pedi ao meu marido, olha, vai ao Sila Marques esta reixa e compra-me o que ela tenha lá de atacas grandes. Ele comprou bastantes atacas e eu, olha, com a tesoura de aproveitamentos. E havia os paus e no instante fiz-lhe uma remessa grande. Isto foi ganhar dinheiro. Era desperdício, era as atacas e era os paus. Os pregos praticamente não era nada. Portanto, isto chamavam-se as descalcinhas. Estava eu com uma exposição lá em Aveiro e aos fins de semana o meu marido ia caçar e eu mais os filhos íamos no barquinho pescar. Íamos com ele até uma determinada altura, depois ele seguia com os colegas no outro barco e eu ficava ali dentro dos canais com os miúdos. E aparece-nos a Polícia Marítima. Pediram-nos os documentos e eu os documentos tinha ido com ele na carteira. Bem, lá dei os meus dados e tal. E como é que é conhecida? Sou Maria dos Tamancos. Quem me diz que você que não me está a enganar? Não, olha, pergunto para a Maria dos Tamancos. Ele disse assim, você faz mesmo tamancos? Faço. Tem uma exposição assim, assim? Tenho. Tem lá aquele tamanco do barquinho. Portanto, este ficou batizado para a Polícia Marítima, o tamanco do barquinho. Dizem, tem sua lógica. Mais ou menos um barquinho. Portanto, a referência ficou tamanco do barquinho, anos 80. Portanto, era riscar a pele. Cortar. Ficava cortado. Suponhamos que isto é o corte. Ia para a máquina. Isto é o tamanco de broado. Depois vamos aqui para o fabrico. Assim. Ele ganhava força, ganhava a forma. Depois era pregado. Portanto, isto está o tamanco feito. Depois, para ir para o mercado, fazia-se um furozinho e com um fio atava-se e ficavam
assim. Ficavam assim. Eram depois amarrados. A pedra que não era esta que se usava, era um assentador, era um pedaço de madeira com uma lixas. O martelo era um de cada filho, cada um tinha o seu martelo específico. Este era de fazer força a martelar as formas. Isto era a sebela, que era de os furar. Isto era fazer buraquinhos para aplicar as ilhoses. O alicate. O compasso para ver se elas... Já não abre, para ver se estavam todos na mesma medida, mas a gente ao olho já nem precisava disso. A turquês era para que se um bocadinho ficasse mais curto, puxar. Mas a finalidade era cortar para fazer desenhos, ou flores, ou... Portanto, chamava-se as goivas. O ímã, para depois, quando se chegava à noite, apanhar os pregos do chão. Estas tábuas eles usavam nos joelhos, quando era preciso, quando o cabedal dos tamancos era muito fino, que era preciso fazer-lhe um reforço, eles usavam uma cola e depois a cola sujava para os lados. E isto é cola de sapateiro. Está aqui. O meu pai esteve no Brasil, casou e foi para o Brasil. E, entretanto, a esposa, que não era a minha mãe, faleceu de parto e ele veio para cá. E este couro era o que lhe revestia a mala do porão. E ele depois aplicou aqui e ele falava, sempre diz, meu pai se fosse vivo tinha agora 120 anos, falava sempre nisto. E então eu decidi guardá-la. Curval, que era o nome do tamanco. Tudo burocracias que era para saber se a pessoa estava legal. Tínhamos de colar um selo destes, e que eles não eram autocolantes, tínhamos de colar em cada tamanco. Ora, eu comecei com 12 anos, tomei eu a decisão de começar a fazer. Aí aos 12 e meio, 13 anos já ia fazer esse trabalho. Olha, nos primeiros tempos não havia caminhonete, era a pé, carregadinha, quer chovesse, quer ventasse. Mais tarde começou a vir a caminhonete, mas aquilo era tão difícil porque nós, com a canastra à cabeça, tínhamos de subir uma escadaria que havia atrás do autocarro para lá de cima o chofer ou o ajudante nos puxar a canastra. Aquilo, ora, carregadas a subir. Eu preferia ir a pé do que sujeitar-me àquilo. Porque tirar uma canastra da cabeça e atirar para o chão era fácil, para o chão todos os santos ajudam. Mas depois para pôr para cima já não podíamos. Então era aquele caminho, era sempre a ânsia de encontrar o murozinho para pousarmos e tornarmos. Enfim. Ai, ora e tal. Mais tarde arranjei uma bicicleta, veja lá bem, uma bicicleta, aquilo era uma... E então já levava atrás na bicicleta, já era mais fácil. Depois, nem se falava em as mulheres ter carta, nem, sei lá, com 20 anos. Não, naquela altura não. Casei e então o meu marido já me ia levar cá. O senhor, antes disso, o doutor Jaime, presidente da Câmara, não é do tempo de nenhuma de vocês, não. O doutor Jaime Ferreira da Silva foi criado com a minha mãe. E fazia o favor de nos levar
umas canastras no carro. Íamos levar à casa dele e ele levava-nos no carro. Mas, claro, era o senhor Presidente, ele não se sentia à vontade de nos tirar as canastras, então era combinado. Ele deixava o carro em frente à Câmara e nós íamos buscar, trazíamos, e ficava o carro aberto e depois ele mandava alguém. Fazíamos esse favor, o senhor Dr. Jaime Ferreira da Silva, muito meu amigo também. Então de lá até... Ora, eu tinha 63 quando o meu marido um dia me disse assim: chega de trabalhar nos tamancos. Ele já estava reformado e eu ainda trabalhava nos tamancos, mas ao mesmo tempo já tinha a loja, e o início da loja. Eu disse: tens razão, olha, foi a melhor coisa que eu fiz. Aproveitei uns aninhos, consolei-me de andar na pesca com ele, ia todos os dias quase para a pesca, mochila às costas, lá íamos para o mar, ficávamos lá a dormir junto à beira muitas vezes. Agora não se podia fazer isso, porque se era agora levávamos as camas, dávamos uma tareia. Não, foi o melhor tempo. Entretanto, o meu filho ficou com a loja e eu disponível de todo. Foi pena não ter feito isso há mais tempo. Não sei. Não sei. Eu gosto de colaborar com estas coisas. E está-me cá dentro, está-me cá dentro. Não sei, há qualquer coisa que me... Gosto disto.